que quer vir ao Brasil em breve. E segundo o Estadão, a reunião teve momentos de conversa sobre a vida política do petista e processos judiciais aos quais Lula respondeu. Trump chegou a afirmar que Lula foi alvo de perseguição e teria ficado surpreso ao saber que o petista ficou 580 dias preso por condenações da Operação Lava Jato. Que quer vir ao Brasil em breve. E segundo o Estadão, a reunião teve momentos de conversa sobre a vida política do petista e processos judiciais aos quais Lula respondeu. Trump chegou a afirmar que Lula foi alvo de perseguição e teria ficado surpreso ao saber que o petista ficou 580 dias preso por condenações da Operação Lava Jato. Martin DeLuca, que é advogado da Trump Media Corporation, reagiu ao encontro entre eles e fez uma série de declarações críticas e irônicas. DeLuca respondeu a uma publicação de Lula no X com a seguinte frase, aspas, Lula disse a Trump que o que aconteceu com Bolsonaro foi feito por um poder judiciário totalmente independente e com amplo direito de defender. Ouch! Fecho aspas. Já o jornalista Paulo Figueiredo, que vive nos Estados Unidos, afirmou que até agora viu apenas uma oportunidade de foto e que é preciso aguardar os resultados práticos. Depois da reunião de hoje entre o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, e Mauro Vieira, o governo Lula aposta que já em novembro a Casa Branca vai anunciar a redução das tarifas impostas a produtos brasileiros. Em relação à Lei Magnitsky, aplicada contra Alexandre de Moraes e familiares, a previsão do Palácio do Planalto não é tão otimista, já que a revogação ainda não foi sinalizada pela Casa Branca. E o tema deverá ser abordado em nova reunião entre os diplomatas prevista para dezembro em Washington, capital dos Estados Unidos. E aí, Cláudio, cada um acha o que quer também, né, dessa reunião. Eu leio, olha, se eu leio alguém de esquerda escrevendo, essa pessoa escreve que o Bolsonaro está morto. Sim. Se eu leio alguém de direita escrevendo, eu leio que Lula foi ridicularizado. E a verdade é que ninguém sabe o que foi tratado dentro desta reunião, mas a pré-reunião, eu não tenho dúvida de que foi uma vergonha, né, para o Luiz Inácio. Que achas tu? Não, concordo em gênero, número e grau, né? E é justamente para isso que serviu esse momento, né? De um lado, a equipe brasileira, né? Essa, sei lá como que eles chamam aí, porque vai uma comitiva enorme, não deveria ter o nome de comitiva, né? Tinha até ministro junto, não faz o menor sentido, ministro da Agricultura indo para a Malásia, né? Bom, a grande questão aqui é não veicular, ou seja, não ter transparência no que foi tratado beneficiaria o presidente brasileiro. Ponto. Por quê? Justamente pelo que fez Mauro Vieira. Tudo cabe, é como você acabou de dizer. Pode dizer o que for. Pode dizer até que prometeram que a Magnitsky seria revogada, por exemplo. Só para citar um exemplo. Agora, no outro lado, com o Donald Trump, ele sempre faz isso, ele chama a imprensa para acompanhar, ele grava as reuniões justamente para não permitir que o outro lado use coisas que ele não disse como se tivesse dito, Pavinato. A grande questão é que o saldo dessa reunião é que eles saíram de lá com a promessa de uma próxima reunião. Poxa, gastaram dinheirão para ir para a Malásia, hein? É verdade. Né? Hoje foi aniversário do Lula, mas isso não é importante. O importante é que hoje é aniversário do pequeno Lucas, que acompanha o Pavio Curto aqui de segunda a sexta, ele e a mamãe. Um beijo para você, meu querido Lucas, feliz aniversário para você. E ontem foi aniversário da Laís, que trabalha conosco e tem que aturar o alemão de segunda a sexta também. Parabéns Laís. Para a Laís. Mais algum aniversário, alemão? Só isso? Mais algum aniversário, Caivano? Não me lembro, não me recordo. Então tem mais notícia boa que vem por aí, e ela vem por trás ainda, porque hoje de madrugada
Lula disse em entrevista coletiva lá na Malásia ainda que foi um erro ter confirmado durante a agenda na Indonésia que vai concorrer ao 4º mandato nas eleições do próximo ano. Segundo Lula Lelé, ele deveria ter feito o anúncio no Brasil. Na verdade, eu não devia ter falado na Indonésia que eu era candidato. Eu tenho que falar no Brasil. Possivelmente foi um lapso da minha parte. Não tenho voto lá. Foi um erro. Fecho aspas. A pergunta que fica, Cláudio Carvalho, se continuar, não tem nenhum brasileiro que mora na Indonésia? Não, deve ter muito brasileiro que mora na Indonésia, mas ele já os ignorou, né? Deixou muito claro que lá não interessa. A verdade é que ele tentou corrigir algo que realmente não deveria ter falado ainda, né, Pavinato? Mas isso se ele fosse ético. Agora, será que ele falou essa frase sem cuspir? Lapso. Lapso. O Lapso seria marido da lapiseira? Eu fico pensando no que se passou na cabeça dele. Lapso é marido da lapiseira, né? Muitas pessoas aqui fazendo muitas perguntas, hein? E gente perguntando aqui também, Caivano, Vivi, por que você foi pro Metrópolis? Porque eu quis. Gente, quantas vezes eu tenho que responder? Porque eu quis, eu faço o que quero, né? Bom, vamos continuar com a notícia, porque depois, né, do lapso, o que eu tenho a dizer é que, segundo o levantamento feito pela Futura Apex na semana passada, antes dessa fala desgraçada do Lula dos traficantes, Lula ele perderia as eleições do ano que vem em cenários de segundo turno nas eleições presidenciais para Jair Bolsonaro, para Tarcísio de Freitas ou para Michele Bolsonaro e também para Ratinho Júnior, e venceria apenas Romeu Zema e Ronaldo Encaiado. Contra Bolsonaro, contra Alemão, tem um R, contra Bolsonaro, Lula perderia, segundo a Apex Futura, por 46,9% para Bolsonaro a 41,3% para Lula. Já contra Michele teria 47,6% contra 41,2% para Lula, e Tarcísio teria 45,3% contra 39,5% de Lula. Então, nesse cenário da pesquisa Apex Futura, a Michele Bolsonaro ela ainda seria a candidata mais viável contra o atual presidente. Mas tudo passa, tudo passará. Eu não entendo nada disso. Olha, Cláudio Caivano, aqui entra a minha dificuldade. Que vem esta pesquisa da Futura Apex, Lula empata com todo mundo no primeiro turno, no segundo ele perde para todo mundo, menos para o Zema e pro Caiado. Mas aí vem uma outra pesquisa, a da Atlas Intel, que foi divulgada no mesmo dia. A Apex Futura foi divulgada sexta de manhã. A Atlas Intel foi divulgada horas depois. Só que a Atlas Intel, ela indica que Lula venceria todos os adversários já no primeiro turno. Ou seja, conseguindo mais da metade dos votos válidos, que são 50% mais um, desconsiderando brancos e nulos. Já um levantamento divulgado hoje pela Paraná Pesquisas, essa é de hoje, segunda-feira, Lula ele iria para o segundo turno contra Michele, Bolsonaro e Tarcísio, com maior percentual do que os adversários. Mas, nas simulações de segundo turno contra esses mesmos nomes, há empate técnico. Essa pesquisa do Instituto Paraná contraria a afirmação de Lula lá na Malásia. Lula lá na Malásia, faltou Lula lá na Malásia com Malala, de que Jair Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. Ao ser questionado sobre as menções elogiosas, de Donald Trump a Bolsonaro, você também tá que tá hoje, hein, alemão? Tá comendo aí preposição à torta e à direita, hein? O petista respondeu de forma direta:
Ele sabe que rei morto é rei posto. Mas o que o Paraná Pesquisa mostra é que dentro da margem de erro está todo mundo empatado. Então nós temos as seguintes pesquisas, Cláudio, de sexta-feira passada, dia 24, até hoje, dia 27. 3 pesquisas. Uma que tem empate no primeiro turno e Lula perde para todos os relevantes no segundo. A outra, que Lula ganha por uma ligeira vantagem no primeiro, mas não é capaz de ganhar no primeiro, e que empata com todos no segundo turno. E uma que diz que o Lula ganha em tudo. Já no primeiro turno. Como é que a gente vai navegar com essa notícia? Impossível. Bom, pesquisas eleitorais, elas servem para tentar, eu não vou usar o termo ludibriar, tá? Mas para tentar convencer o eleitorado a seguir por um caminho. Principalmente, Pavinato, aquele eleitorado que não acompanha nada, que não está nem aí para as notícias, que não se interessa se um é bom ou se é ruim, ele se interessa em apostar no vencedor. Infelizmente o eleitorado brasileiro ele é muito torcedor e ele quer ganhar. E aí ele se vale de pesquisas para poder levar o seu voto para a urna. E essas pesquisas, obviamente, elas se valem desse tipo de comportamento. É um comportamento falho, a meu ver, mas todos somos livres para fazermos o que quisermos ali naquela hora, pelo menos naquela hora. No restante você tem que pagar bastante imposto. Agora, é muita disparidade, que duas tenham trazido aí resultados semelhantes e uma tenha trazido resultado completamente diferente, porque as outras duas levam todos para o segundo turno, e uma, ele ganha no primeiro turno. Pavinato, só posso te dizer o seguinte, quem pagou, leva o bolo para casa. Agora eu vou dizer uma coisa aqui para você, Cláudio, porque logo que saiu essa pesquisa da Apex Futura, em que o Lula empata no primeiro e perde no segundo para todos, menos para o Zema e para o Caiado. Todos, quem são todos? Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, em ordem de vantagem de vitória no segundo. Primeiro, Michele Bolsonaro, que é a que teria mais votos no segundo turno. Depois, Jair Bolsonaro, depois Tarcísio de Freitas, depois Ratinho Júnior, e Lula só não perde do Caiado e do Zema. Ok? Ok. Logo depois que saiu esta pesquisa, saiu a notícia de que o Lula falou que traficantes são vítimas. Traficantes são vítimas dos usuários também. Veio na sequência. Foi essa questão de minutos depois. Então a gente tem uma notícia que foi publicada, vejam senhores, pela CNN, que encomendou e publicou esta pesquisa em que o Lula perderia para qualquer candidato, e sai a notícia de que Lula fala traficantes são vítimas. Uma fala que é digna de relaxe e goza, da Marta Suplicy, que é digna de se o Pitalão for bom prefeito, nunca mais vote em mim, do Paulo Maluf, que é digna de tantas outras falas que foram usadas contra os candidatos nas eleições e foram fatores que influenciaram na derrota desses candidatos. Aí a primeira pergunta que se levantou no debate público foi: o TSE vai permitir que a oposição use a fala do Lula? Traficantes são vítimas? Essa era a primeira pergunta. E ao final do dia, do meio para o final da tarde, eu já recebi a pesquisa da Atlas Intel. E eu recebi esta pesquisa através de pessoas que trabalham com o André Esteves. Você quer continuar daí? Olha, difícil. Eu vou te dizer o seguinte, a primeira pergunta foi exatamente o primeiro pensamento que me veio à cabeça a hora que você fala que horas depois de ter veiculado essa matéria sobre a frase do Dilma desinelegibilizado, a pesquisa foi feita, porque fica muito fresco na cabeça do eleitor
aquele que vai responder a essas perguntas. E, obviamente, ele fica indignado, porque o brasileiro pode até parecer malandro, gostar de um jeitinho e tem, obviamente, a sua verdade, mas lá na essência ele é conservador. Ele quer segurança para sua família, ele quer poder andar nas ruas e não ter o celular roubado para que essa vítima da sociedade tome só uma cervejinha, não é mesmo? Então, do lado de cá, imediatamente, acredito que essa frase vai retumbar ainda até a gente chegar às eleições, Pavinato. Ou seja, será que isso poderá ser levado como propaganda eleitoral pelo candidato que vai opor o Dilma desinelegibilizado? Eu quero crer que sim. E aí vou explicar, porque nós teremos outro presidente do TSE para a próxima eleição. Agora, se isso vai se tornar realidade, só o futuro vai nos revelar, Pavinato. Esse futuro cada vez mais periclitante. Né? E falando em retumbante, o ministro Flávio Dino E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.